Olá, povo lindo, abençoado, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Mais uma quinta-feira aqui na presença do Senhor. Eis-me aqui, mais uma vez para fazer aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos, amém? Hoje eu quero estar lendo com vocês no livro de Ruth, no capítulo 1. Se vocês tiverem aí a Bíblia de vocês, acompanhe a leitura, faça você também a leitura, amém? Vamos lá então, a palavra do Senhor que diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo ela caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irás comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los e eis até que viessem a ser grandes? Abter-vos e eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga a ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí seguirei e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Eita glória! Voltaram na hora certinha, né? O Senhor sabe de todas as coisas, né? O Senhor, ele tem um propósito, né, para cada vida e tem um tempo determinado para cada propósito, amém? Então, aqui nesse livro de Ruth, gente, eu preparei algumas coisinhas aqui, vou estar compartilhando, tá? Aqui no livro de Ruth nós vemos que essa é uma perfeita história de amor, né? Uma perfeita história de amizade, né? Que geralmente gerou aqui realmente um amor sincero, né? É um livro inspirador e que tem ricas lições para nós. É um livro que exalta, né? Não só uma, mas muitas virtudes de uma mulher moabita,
que se converte ao Deus de Israel, se insere no meio do povo de Deus para ser uma bênção, para ser uma das ancestrais do rei Davi, e do nosso Salvador Jesus Cristo. Coisa linda que Deus faz, né? E também é um livro que fala da reconciliação, né? Se notarmos em Ruth, aqui está a semente que as nações gentílicas podem e devem ser recebidas no meio da congregação do povo de Deus. Né? Notem que Ruth ela é aceita no meio do povo de Deus. Né? Podemos ver quando ela se dispõe a ir com Noemi para Belém, ela diz para Noemi assim, né? O teu Deus é o meu Deus. E ela deixa a sua terra, seus deuses. Né? Aqui nós vemos neste texto que Noemi disse a Ruth, né? Órfã já voltou, né, para os seus pais, né, para a sua terra e para os seus deuses. E lá era uma terra pagã, né? Em Moabe se adorava muitos deuses, inclusive alguns deles, né, Moloque, Baal e outros deuses mais, né? Eles eram adorados naquela região, né? As pessoas dali não adoravam o nosso Deus, o Deus de Israel. Mas antes dela vir para Belém, ela se prostra e se curva e adora ao Deus de Noemi, né? O Deus de Israel, ao nosso Deus vivo e verdadeiro. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Essa história também é uma história de um drama de família, né? Problemas financeiros, problemas de imigração, problema de doença, problema de morte, né? Ali essa história nos mostra uma situação completamente adversa, né? Casamento misto, problema de viuvez, pobreza, mas o pior problema de tudo isso ali, gente, que aconteceu nessa história toda foi a amargura contra Deus. Né? Noemi amargurou-se, né, contra Deus, né? Note que se esses problemas não são os mesmos, né? Exatamente o que a gente vive hoje, né? O que ela viveu é exatamente o que muitos de nós vivemos. Talvez não com tanta força como ela viveu, porque acredito que uma das piores coisas da vida, né, é perder ali o seu companheiro, né, o seu cônjuge, a pessoa que você ama, aquela pessoa que está ali do seu lado, e principalmente perder os filhos, né? Ela perdeu os 2 filhos que tinha. Né? Mas também este livro nos fala da força da amizade, nos fala sobre a beleza da providência e nos fala da recompensa das virtudes. Oh, glória! A história de Ruth vem ao longo do tempo, né? Após o tempo dos juízes. Né? E o tempo dos juízes foi um tempo de guerra. É um tempo de contendas. Então, o livro de Ruth ele vai falar de amor e amizade. No livro de Juízes, o juízo de Deus estava mostrando a nação de Israel, punindo a loucura do seu pecado. Né? Juízes foi um livro antes de Ruth. No livro de Ruth, encontramos que o amor e a virtude estão sendo recompensadas por Deus. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Se destacam nessa história 2 mulheres que desafiam a crise e agiram com fé na providência divina. 2 mulheres que enfrentaram a crise da viuvez. Hoje precisamos entender, amados, se a gente voltar lá no contexto daquele tempo, né? Naquela época, a segurança de uma mulher casada era viver com seu marido. Né? Quando a mulher ficava viúva, ela ficava completamente descoberta. Né? A solteira vivia debaixo do abrigo de seus pais. Né? Agora, a mulher viúva, ela ficava em total desamparo naquela cultura lá daquela época. Né? Mas ainda, Noemi estava viúva, não tinha mais os filhos, não tinha dinheiro e não tinha pátria. Né? Ela estava num lugar que não era dela, uma situação de completo desamparo. Temos que entender que chega um ponto, que esse aqui eu quero focar, né? Que com tudo isso produziu nela uma revolta contra Deus. Na verdade, Noemi nunca foi seduzida a adorar outros deuses de Moabe, né? Foi uma mulher fiel a Deus. E durante todos os anos que ela permaneceu em Moabe, ela se manteve firme ao Deus de Israel. Eu acredito que deve ser uma revolta muito grande. Muitas das vezes nós somos iguais. Né? A gente acha que Deus nos desamparou, Deus nos esqueceu, mas Deus jamais nos desampara, Ele jamais nos esquece. Né? A Bíblia fala que Ele tem o nosso nome escrito na palma da mão dele. Oh, glória! Aleluia! Então, queridos, ela começou a pensar que tudo de ruim, né, que estava ali vivendo, era o juízo de Deus, né, pessoal, né, era algo de Deus, né, descarregando a ira dele sobre ela. Era a única coisa que ela conseguia pensar. Né? E uma pergunta eu faço para nós como igreja, né? Quem aqui, passando por um momento como estes, nunca fizeram o mesmo que Noemi, né? Somos todos iguais, né? Somos humanos e nós também temos esse sentimento na hora do desespero, na hora da angústia, né? Na hora da prova.
Então, assim, às vezes acontece com você, comigo, né? E também, às vezes, por muito menos, nós começamos a murmurar. Às vezes, por nada, nós já estamos reclamando, né? Então, assim, a gente precisa muito analisar, parar para pensar, né? E nós reclamamos, mesmo com nossas atitudes, né? Tipo, nós tornamos a vida pesada para nós mesmos. Às vezes, com as nossas murmurações, a gente só faz a situação ficar pior do que já está, né? Então, assim, nós precisamos deixar de olhar os detalhes, né? Olha, tinha um ponto maravilhoso, né? Ela casou os 2 filhos com 2 mulheres estrangeiras, com mulheres pagãs. Mas estas mulheres foram bênção na vida dela. Foram quase 10 anos de relacionamento, um relacionamento de total harmonia, amizade, compreensão, carinho e amor. Irmãos, acredito que Noemi, ela instruiu seus filhos, né, sobre o jugo desigual, né, mas ela respeitou a decisão deles e com certeza foi um exemplo, né, foi o exemplo que fez que Ruth se rendesse ao Deus de Israel, né, diferente de muitos pais que julgam, né, muitas vezes até desprezam noras, genros, né, por não serem cristãos. Pais que apoiam o adultério dos filhos porque os cônjuges dos filhos não são do agrado deles. Pais, entendam, se seus filhos já se casaram, respeitem a decisão deles. Nós precisamos aprender a respeitar, né, e amar aquelas pessoas que o Senhor traz, né? Nós precisamos aprender a amar as pessoas que o Senhor trazem para a vida dos nossos filhos, da nossa parentela, aquilo que se encaixa, né, dentro da palavra do Senhor. Nós precisamos respeitar, né? Para que a gente não torne a vida dos nossos filhos, né, pior. Amém? Nós precisamos então nos unir. A palavra do Senhor nos ensina a amar, pois amando é que mudamos a história de muitas pessoas. Às vezes nós queremos tratar as pessoas com desprezo, né, com frieza, e isso só vai afastar mais, só vai criar outros sentimentos ruins, né, dessas pessoas para conosco, né? Então precisamos parar para pensar nisso. Noemi chegou a dizer que o Senhor se manifestou contra ela, né? Deus é o Todo-Poderoso, mas ele está contra mim. Entenda que ela sabe que Deus é o Todo-Poderoso, mas devido às circunstâncias do momento, ela, como muitas vezes nós também, pensou que o Senhor estava contra ela. Ela estava muito revoltada e amargurada com Deus. Isso é o pior de toda a situação, porque quando nós ficamos amarguradas, né, contra o Senhor, né, a gente acaba afastando ali o Espírito Santo de nós, e essa hora é que nós corremos mais perigo, até mesmo de perder a nossa salvação. Então temos que cuidar muito com isso, né? E nós temos, irmãos, que aprender a olhar a vida com os olhos de Deus, né? Nós precisamos aprender, né? Pedir ao Senhor para que o Senhor venha mesmo ali ungir os nossos olhos para que a gente enxergue toda a situação como Ele enxerga, né? Dar o amor que Ele olha para as pessoas. Nós precisamos buscar ser como o Senhor, né? Vamos observar que com essa história temos que reconhecer alguns pontos. Lições magníficas, maravilhosas. Primeiro, a providência do Altíssimo, ela é maior do que a tragédia humana. Temos que reconhecer que há algo especial de Deus. Mesmo na tragédia, amados, Deus está trabalhando, Deus sabe o que faz, né? O que prevalece não é a tragédia, é a providência divina. Quando a nossa causa parece perdida, para Deus é só o começo, né? Às vezes a gente pensa, é o fim, Deus fala, não, tô chegando agora e agora é que eu vou começar a escrever a sua história. É agora que eu vou mudar todo esse quadro, é agora que eu restauro, é agora que eu liberto, é agora que eu salvo, porque Deus é fiel, amados, Ele não nos deixa, né? Deus está cumprindo neste livro o que diz lá em Gênesis, né? Em Abraão serão, Gênesis 12, 3, eu marquei aqui, que a palavra diz assim, que em Abraão serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra, né? O projeto de Deus era abençoar por meio de Abraão todos os povos. A Bíblia diz, projeto de Deus, né, é salvar todos aqueles por quem Cristo morreu, que procede de toda língua, povo, tribo e nação. Às vezes nós fazemos acepções de pessoas, às vezes nós achamos que pessoas são indignas da salvação, né, por religiosidade ou por coisas do tipo, né? E não é bem assim, né? O plano do Senhor é salvar todos, né? Então, o livro de Ruth é para nós uma lição maravilhosa. Podemos notar que uma moabita, uma estrangeira, uma mulher que veio do paganismo, converte-se ao Deus de Israel
e vai ser a avó do grande rei Davi e ancestral do Messias, o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Oh, glória! Gente, isso é maravilhoso. Deus pega a pessoa mais improvável e transforma aquela pessoa no instrumento que Ele quer. Deus, Ele é maravilhoso, né? Deus, Ele é o oleiro, né? Aquele que pega o vaso quebrado, espedaçado e refaz ali, fica um vaso como novo. Tem gente que fala assim, quebrou, não tem jeito mais, né? Mas na mão do Senhor, não. Na mão do Senhor, Ele pega e faz com que aquilo fique melhor do que antes. Deus, Ele é o oleiro perfeito. Ele é maravilhoso, né? Deus, ele é muito perfeito naquilo que Ele faz. Então, temos que confiar no Senhor, né? Ele é quem faz aquilo que nós não podemos fazer, né? Ruth aceitou de todo o coração, né, o povo de Deus e o Deus do povo de Israel. A Ruth, ela abriu o coração para aceitar, né, de fato, aquilo que Noemi mostrou para ela no decorrer desse tempo que conviveu com ela, né? E Deus a escolheu para ser a avó do rei Davi, ancestral do Messias. Gente, eu fico encantada. Essa é uma das histórias da Bíblia que eu mais aprecio, né? Algo assim que eu paro mesmo assim para analisar os detalhes, porque é muito maravilhoso o que Deus fez na vida de Ruth, né? Veja que quando nós olhamos a genealogia de Jesus, muitos se espantam, porque fala de 4 mulheres, né? Algumas das mulheres que falam lá são 4 mulheres, e talvez se fosse nós, amados, eu falo por mim, né? Que estivesse ali escrevendo a genealogia de Jesus, né? Nós acharíamos difícil citar o nome dessas 4 mulheres. Né, aqui eu posso citar para vocês, né, algumas. Raabe, né, era uma prostituta. Tamar adulterou com o próprio sogro. Ruth, uma moabita, e Batseba, que adulterou com Davi. Reparem bem isso, né? Então essas são as 4 mulheres que estão na genealogia de Jesus. Né? O que significa isto, né? Que Deus pega gente como eu, como você, indigna, né? Nós somos indigna, né? Da graça de Deus, nós somos pecadores e Ele nos transforma e nos faz membro da sua família, da família de Cristo, para que a glória dele, né? Seja manifestada e para que a glória seja somente dele. Deus, ele é perfeito naquilo que ele faz, né? Vejam que o poder do amor é mais forte e que os mais duros golpes é mais forte do que os mais puros golpes da vida, né? O amor, ele vence, ele sempre vai vencer, ele sempre vai superar ali qualquer situação, né? A Bíblia fala também que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. O amor é tudo, gente. O amor é tudo. E nós precisamos exercitar o amor, não só por aquelas pessoas que nos amam, que estão junto conosco, mas exercitar o amor de Cristo, amar até os nossos inimigos. Amém? Essa história, irmãos, é a exposição do que diz o livro de Cantares, que o amor é mais forte do que a morte, nem todos os rios podem afogá-los. Um amor puro e verdadeiro e sem interesse. O amor de uma viúva por outra viúva. Olha que coisa mais linda, gente. Meus olhos se enchem de lágrimas, eu chego me arrepio de ver isso, né? Uma coisa linda. A amizade, ela é o fundamento pelo qual os relacionamentos precisam ser edificados, né? Os nossos relacionamentos precisam começar, né, em uma amizade sincera, uma amizade, né, realmente aliançada no Senhor, né? Nós precisamos exercitar isso aí. Um relacionamento lindo, onde é quase impossível nos dias de hoje, entre uma sogra e uma nora, né? As sogras de hoje precisam entender, né? Quando os filhos se casam, vocês não estão perdendo um filho, né? Mas estão ganhando uma nora, né? As noras precisam entender. Quantas noras eu vejo falar isso? Tem ciúmes do seu cônjuge com a sua sogra, com a própria mãe do cônjuge. Gente, isso é uma vergonha, né? A gente precisa aprender a fazer o contrário, incentivá-los, né? Incentivar o nosso cônjuge a amar a mãe dele, amar a nossa sogra, né? Porque isso é uma coisa maravilhosa. E eu acredito que um homem que ele maltrata a mãe, ele jamais será um bom marido. Então, se nós podemos e temos a oportunidade, nós precisamos ensinar, né, o nosso cônjuge, os nossos filhos, né, a sua sogra como se fosse uma mãe, né? Então, assim, a comunhão, amados, do Senhor, nós precisamos resgatar, né, a comunhão novamente no meio da nossa família, né? Nós precisamos resgatar essa comunhão, entender os lugares, entender a posição de cada um na nossa vida.
né? Então, uma sogra, ela pode fazer de sua nora uma filha, e uma nora pode fazer de sua sogra uma conselheira, uma amiga, uma companheira, uma mãe. Note que esta é a comunhão entre Ruth e Noemi, coisa maravilhosa. Eu fico encantada, gente. A amizade entre Ruth e Noemi não é só nos momentos de crise, pois muitas vezes a crise une as pessoas, mas quando vem o tempo de bonança, pessoas são deixadas para trás. Né? Muitas das vezes, quando as coisas se ajeitam, as pessoas nos procuram, ore por mim, me acompanhe, você faz tudo, e aquela pessoa é abençoada, é curada, restaurada, e aquela pessoa nunca mais volta nem para te agradecer, né? Como foram aqueles leprosos lá da palavra, que eu não me lembro agora onde está, né? Que todos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Nós vivemos muito isso. Né? E nós precisamos ser mais gratos, ter um coração cheio de gratidão e jamais deixar uma pessoa para trás. Né? Nós precisamos seguir ali, levando com fidelidade os nossos relacionamentos. É muito lindo que percebemos que depois que Ruth se casou com Boaz, rico, ô glória, famoso, aleluia. Depois que ela estava bem em todos os aspectos, ela poderia pensar: agora não preciso mais da minha sogra. Muitos iriam falar assim: agora não preciso mais da minha ex-sogra, essa velha, essa chata. Mas é nesta hora que Ruth mostra o seu bom caráter e se envolve mais ainda com a sua sogra, ao ponto das mulheres de Belém dizerem para Noemi: olha que coisa linda isso, gente. Isso aqui vocês veem lá no capítulo 4, no versículo 15. Elas falam: Ruth é melhor que 7 filhos para você. Valorize a amizade em todos os seus relacionamentos, mas principalmente na família, gente. Nós precisamos valorizar, né, os relacionamentos, né, tornar esses relacionamentos sólidos, né, relacionamentos verdadeiros, né? A Bíblia diz em Provérbios 17:17: em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O livro de Ruth vem nos resgatar a termos relacionamentos familiares sólidos e verdadeiros. Né? Eu estou convicta disso, que nós precisamos de amigos. E o primeiro ambiente que precisamos dessa amizade é dentro das nossas famílias, gente, dentro das nossas casas. Nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos, isso é uma necessidade, isso é uma urgência do momento. Né? Eu falo que a primeira missão que a gente tem é essa: trabalhar dentro da nossa casa, resgatar os princípios dentro da nossa casa. Né? E Ruth nos ensina isso. Outro ponto especial: a generosidade e a conduta irrepreensível sempre, né, serão recompensadas. Não importa se agora você está passando por um momento de tribulação, uma crise, não negocie, né, os seus valores, os seus princípios. Permaneça fiel, mantenha-se sólida, coerente à sua postura. Né? Tem pessoas que mudam a sua postura e diz ser por causa das crises vividas, tentando se justificar. Não tem justificativa, gente. Eu sempre digo isso. Às vezes as pessoas falam assim: fulano é tão educado. Eu falo: não, educado é aquela pessoa que é em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Aquele que no trabalho faz tudo para agradar o patrão, mas não respeita o funcionário amigo que está do seu lado, ele não é. Isso não é educação, isso não é bom caráter. Quem tem um bom caráter, ele tem todo o tempo. Não só naquele momento, o momento que às vezes beneficia ele, né? Mas em todo momento. Né? Então, assim, nós precisamos realmente analisar tudo isso. Ruth viveu as piores crises enfrentadas por uma mulher, mas ela provou a sua boa conduta, mesmo diante de toda a crise. Ela manteve sua posição de integridade. Se vocês continuarem a ler, gente, toda a história de Ruth, é um livro pequeno, são 4 capítulos só, acredito que sim. Vocês verão o bom casamento de Ruth com Boaz. Né? Passou pela vida ali, pelo caráter e pela conduta dela. Enquanto ela nem imaginava, né? Ela estava ali colhendo ali os restos, né? Para alimentar ela e a sogra dela. O dono da fazenda estava de olho nela. Né? E a gente acredita que é claro que tinha um propósito de Deus, é claro que o Senhor já sabia, é claro que isso aqui já era o que o Senhor tinha preparado. Se ela não se encaixasse no propósito do Senhor, porque às vezes a gente acha: Deus vai fazer na minha vida mesmo eu estando errado. Deus pode fazer sim se Ele quiser, mas na maioria das vezes Deus nos dá a oportunidade para nós construirmos a nossa história. Então, aqui nessa história, a gente vê, se Ruth tivesse agido com má fé, gente, provavelmente ela tinha perdido o propósito do Senhor na vida dela.
né? Então, assim, ele acabou se encantando por ela, gente. Pensa, o homem estava olhando ali, às vezes, o defeito da mulher, procurando algum erro para poder colocar essa mulher para ir embora da cidade. Não sei se, acredito que não era isso, mas em outros casos pode acontecer isso, né? Então, muitas das vezes nós vemos pessoas preocupadas com o que falam, né? A seu respeito. Gente, eu vou falar uma verdade para vocês. Nós devemos nos preocupar mesmo com a nossa boa conduta, né? Pois é ela que será notada. Aquilo que nós realmente somos é que o dono do campo irá perceber. Aleluia. Né? Isso é o que importa, é aquilo que nós somos de verdade e não aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, né? Descansem, porque até quando estão nos caluniando, né, estão nos ajudando. Às vezes a pessoa pensa que está nos prejudicando, eles estão nos ajudando, porque através disso o olhar do dono do campo será atraído para nós. Ô glória, o dono do campo que nós estamos esperando o olhar dele ser atraído para nós é justo, né? O dono do campo que nós estamos esperando, aguardando, ansiosos muitas das vezes por este olhar, é um olhar justo. E ele é quem vai julgar quem somos verdadeiramente, né? E quando menos esperar, gente, o convite chegará. Ele nos convidará para sentarmos junto a ele na mesa. Oh, glória a Deus. Tenho vontade de dar uma rodada aqui, gente, falando sobre tudo isso, né? Porque na hora certa, o Senhor sabe o momento de nos exaltar. Ruth recebeu as maiores bênçãos do Senhor em Belém, uma terra estranha, né? Uma terra totalmente estranha para ela. Sabe por quê? Ela permaneceu fiel a Deus e a Noemi. Ela honrou a sua palavra em que ela disse a Noemi lá no verso, né? Onde ela seria fiel, né? Ela seria fiel à aliança que ela fez com a sogra dela, né? E com o Deus da sogra dela, né? Não só com Noemi, mas ela honrou a aliança que ela fez com Deus. Queridos, o nosso Deus é um Deus de aliança. Infelizmente, vemos hoje em dia pessoas quebrando as suas alianças, né? Com seus cônjuges, filhos, amigos, né? Nos momentos de crise ou nos momentos de bonança. Amados, não abandone as pessoas que o Senhor colocou ao seu lado. Não quebre a sua aliança por um momento de crise, de dificuldade, ou porque essas pessoas ainda não estão servindo ao nosso Deus, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, mas faça a diferença no meio dessas pessoas, né? Para que através do seu testemunho de vida, né, todos venham se render aos pés do Senhor. Né? Se um na sua casa ainda não está servindo ao Senhor, acredite e profetize como Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Porque a palavra diz também que se cremos, veremos a glória de Deus, né? Então eu faço uma pergunta aqui hoje: o que as pessoas comentam ao seu respeito, né? O que as pessoas têm falado de você? Como você é conhecido? O que as pessoas podem falar acerca de você? Você é alguém que abençoa? Você é alguém que ajuda? Alguém que torna a vida das pessoas mais doce, mais suave? O que as pessoas que convivem com você podem dizer a seu respeito? A vida de Ruth, a conduta de Ruth, o caráter de Ruth, que preparou o caminho dela para as bênçãos de Deus alcançarem a vida dela. Maravilha, né? Porque o que semeamos hoje, amados, realmente é o que iremos colher amanhã. Porém, iremos colher numa porção muito maior, né? A gente planta uma sementinha, nasce ali uma árvore que dá muitos frutos, né? Ali multiplicando muitas vezes a semente, né? Então, muito cuidado com a semente que estamos semeando, né? Uma aliança verdadeira jamais se enfraquece na hora da adversidade, nem se quebra na prosperidade. Aliança é aliança e pronto. Eita glória! Gente, eu tô tão emocionada que se eu pudesse eu ia falar a respeito dessa história com vocês o dia todo, né? Mas eu vou parando por aqui, o meu áudio já ficou bem extenso, espero que essa palavra fale ao seu coração, né? Espero que o Senhor continue ministrando aí no seu coração, que você passe a analisar cada detalhe da sua vida, entendeu? Então, assim, se você quebrou a sua aliança com alguém, quebrou a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo, principalmente, refaça essa aliança no dia de hoje. Ajoelhe no seu quarto, mesmo no seu quarto sozinho, renove a sua aliança com o Senhor, renove a sua aliança com as pessoas que você deixou para trás, né? Quebre esse orgulho, deixe o orgulho de lado, né? Vai refazer tudo aquilo que o Senhor preparou para você, volta o caminho se for preciso, né? Faça aquilo que é necessário. Mas, principalmente, amados, eu quero falar para todos os membros deste grupo,
né? Em nome de Jesus. Se você está com a sua aliança quebrada com o Senhor, né? Às vezes você caiu, cometeu um pecado, não se preocupe com isso, ainda é tempo para você. Enquanto a vida é a esperança, quebrou a sua aliança, volta correndo, vai para os pés do Senhor, se ajoelhe, peça perdão, né? Renove a sua aliança com o Senhor no dia de hoje, amém? Esse é o apelo que eu faço para vocês, tá bom? E peço que o Senhor venha abençoar vocês abundantemente, que o Senhor venha cumprir na vida de cada um de vocês aquilo que Ele tem preparado, aquilo que Ele já deixou escrito na palavra dEle para a vida de vocês, amém? Então, assim, eu abençoo cada um de vocês, fiquem todos na paz do Senhor. Um beijo. Tchau, gente.